Muito obrigado, desembargador Fernando, pessoa que é um exemplo para todos nós. A minha saudação inicial vai, evidentemente, ao nosso diretor da escola, o desembargador Thompson, que gentilmente fez o convite, ao nosso vice-presidente, doutor Penteado, também grande exemplo para todos nós, e representando o tribunal, o desembargador Fernando também, que, entre outras muitas atribuições, também foi conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público numa das suas primeiras composições, né? Mas a minha saudação especial, além de todos, destinada a todos os senhores e senhoras, vai aos meus colegas. A responsabilidade que eu tenho na tarde de hoje é muito grande, não só pelo fato de que me precederam notáveis doutrinadores, o próprio colega Roger, Jairo, a doutora Flávia, o ministro Gilmar, enfim, a juíza da Corte Europeia, mas significativamente pelo fato de que nós temos juízes e juízas federais da mais alta qualificação na 4ª região, não é exagerado dizer, e o meu respeito a todos vocês, colegas, e o agradecimento, então, renovado ao desembargador Thompson por essa honrada oportunidade. É um grande prazer e uma honra verdadeira, sincera, de coração, falar para todos vocês. Minha atenção também aos demais presentes, servidores, a Cris, que também está sempre se esmerando junto com a equipe para criar os eventos. Pessoal, o desembargador Thompson, quando me formulou o gentil convite, me deixou em aberto, me colocou pano de fundo. O Dr. Roger era o coordenador científico, sabia que tinha que ser algo ligado aos direitos humanos, mas me deixou em aberto o tema. E eu pensei, olha, vamos escolher, puxei da minha mente o tema que poderia ser o mais polêmico possível. Primeiro, porque eu sabia que, em direito constitucional, é difícil trazer algo de novo. As pessoas, bem ou mal, estão sempre reprisando aquilo que já ouviram na semana passada. Eu mesmo vou em muitos eventos sobre direito constitucional e sei que, em muitos dos casos, você já sabe exatamente o que vai ser dito. Isso acaba sendo um pouquinho pesado para quem está ouvindo. Segundo, porque hoje é o segundo dia do evento, eu sei que todos vocês também estão um pouco cansados, e, portanto, eu lhes asseguro que vou garantir o direito à duração razoável da palestra, viu, doutor Fernando? E não vou me exceder no tempo. Mas a questão central sobre as cotas, essencialmente sobre as cotas raciais, que são as que mais me preocupam hoje, é um tema candente, é um tema polêmico, e, por ser polêmico, eu tomo a liberdade de trazer a todos vocês. Sem a pretensão, obviamente, de esgotar o tema, apenas de iniciar o debate e deixar um grande ponto de interrogação ao final dos trabalhos, no sentido de que é uma questão ainda em aberto, que não foi decidida pelo Supremo, que vai exigir de todos nós, juízas e juízes, uma dedicação para uma decisão futura. Sempre lembrando que a questão racial é muito atual, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Basta os senhores abrirem o New York Times da data de hoje, os senhores vão ver que a manchete de hoje é tropas federais vão a Ferguson, no município do Missouri, para tentar garantir a paz no local, porque a violência está descontrolada no município por conta de um conflito racial. Então, são temas atuais. Por que eu busquei trazer a experiência norte-americana junto com a brasileira? Eu li, certa vez, uma frase de um autor de guias turísticos. Ele dizia o seguinte, doutor Fernando, eu viajo, escrevo sobre viagens porque me ajuda a compreender melhor a minha tradição e meu próprio país. É a mesma coisa que o direito. A melhor forma, talvez, de compreender as nuances, as diferenças e as peculiaridades do direito brasileiro é estudando também direito estrangeiro. E os Estados Unidos têm uma forte tradição em relação aos direitos civis. E a Suprema Corte tem um papel muito relevante lá, e isso foi objeto de fascínio por todos, por uma razão até de ordem prática, que todos vocês talvez até já conheçam. Ao contrário do Brasil, onde é muito fácil emendar a Constituição, nos Estados Unidos isso é muito difícil, é um processo quase impossível. Portanto, a única forma de atualizar a Constituição é através da Suprema Corte, que acaba se convertendo no poder mais forte da República e aquela que tem a maior deferência, respeito, quase que veneração. Portanto, o trabalho desempenhado pela Suprema Corte tem uma grande importância e eu acho que isso pode ser útil aqui para a nossa experiência nacional.
Começo dizendo o seguinte, me permitam ler esse trecho. Quando os arquitetos de nossa República escreveram as magníficas palavras da Constituição e da Declaração de Independência, estavam assinando uma nota promissória de que todo cidadão seria herdeiro. Esta nota foi a promessa de que todos os homens, sim, homens brancos e negros, teriam garantidos os inalienáveis direitos à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Esse trecho que eu me permito reproduzir aos senhores, ele foi extraído do célebre discurso de Martin Luther King, em 28 de agosto de 63, mesmo ano da morte do presidente Kennedy, quando, nas escadarias do memorial dedicado a Lincoln, em Washington, diante de uma multidão de aproximadamente 150 mil pessoas, em plena quarta-feira escaldante do verão norte-americano, e Washington é uma cidade extremamente quente, pela proximidade com o Rio, desfraudou a bandeira do fim da segregação, mas, mais do que isso, da busca da paz, da integração entre brancos e negros nos Estados Unidos. Aquele momento era um momento particularmente difícil. Havia uma outra liderança negra muito influente, que era o Malcolm X, que pregava exatamente o contrário, juntamente com o Partido dos Panteras Negras, pregava que deveria haver mais conflito, mais luta, inclusive luta como o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos. Dr. King, na via inversa, pregava exatamente a paz, a comunhão de esforços no sentido de buscar espaços comuns. Acabou sendo assassinado em 1968, alguns anos depois, e nesse discurso, I have a dream, eu tenho um sonho, ele iniciou um grande movimento de transformação nos Estados Unidos. E o próprio presidente Kennedy reconheceu, na época, essa vitória do movimento dos direitos civis, que, em parte, derivou desse discurso simples, que ele já havia feito em outros lugares, mas que comoveu a todos naquela ocasião. Um outro acontecimento, logo em seguida, o assassinato do presidente Kennedy em Dallas, selou de forma inesperada e acelerou o debate dessas questões. Por quê? Até então, havia um conflito grande no Mississippi. 4 estudantes haviam sido assassinados, raptados e assassinados no Mississippi, defendendo a bandeira dos direitos civis. Isso até acabou se tornando um filme, depois Mississippi em Chamas. O momento era de grande tensão racial. Com a morte de Kennedy, a bandeira dos direitos civis avançou de forma muito significativa. Todas as resistências que haviam ao avanço dessa bandeira selaram, porque Kennedy representava, em última análise, também a defesa dos direitos civis. Então, quando ele é assassinado em 1963, assume em seu lugar Lyndon Johnson. Lyndon Johnson, que era um texano tradicional, um senhor já, e que só contava os dias visando a sua aposentadoria tranquila num rancho no Texas, de repente se vê colocado no olho do furacão. E acaba trazendo para si uma missão dura, de fazer seguir adiante o legado de Kennedy, no sentido de defesa dos direitos civis, principalmente de fim da segregação racial na prática. E consegue sucesso, de forma inesperada. Consegue fazer aprovar em 63, em 64, ainda a Lei dos Direitos Civis, que é um grande marco da legislação norte-americana, e em 65 a Lei dos Direitos dos Eleitores, a Lei dos Direitos do Voto. Em 65, 2 grandes marcos importantes também para o fim da discriminação racial. Nesse mesmo contexto, também consegue alavancar, e aí depois eu vou retomar no final esse ponto, a Universidade de Austin, no Texas, que é a capital do Texas, e consegue implantar lá, aos poucos, com grandes recursos financeiros, um sistema que, aos poucos, vai se transformar num sistema de integração racial, trazendo os hispânicos, negros e índios para dentro da universidade. Vou retomar no final essa questão de Austin, porque é uma conjugação interessante de fatores. Ainda nesse período, 64 e 65, a segregação, não é preciso mencionar, muito embora colocada, proscrita 10 anos antes pela decisão Brown versus Board of Education, em 54, pela Suprema Corte, que pôs fim, proibiu a segregação nas escolas públicas estaduais norte-americanas, ainda assim ela sobrevivia, principalmente nos Estados do Sul. Nos tribunais haviam bíblias para brancos e negros jurarem. Haviam escadarias onde poderiam passar os brancos e outras os negros. Haviam restaurantes para brancos e negros. Haviam banheiros para brancos e negros.
todo aquele movimento iniciado anos antes por Rosa Parks, quando se recusou a abandonar um ônibus em que a parte da frente era dedicada aos brancos, acabou, ainda assim, se revelando muito difícil de se converter em fim da discriminação racial nos Estados Unidos. Então, a batalha ainda estava para ser travada, ainda estava... o fim da segregação ainda era algo a ser conquistado. A doutrina dos separados mais iguais, muito embora proscrita pela Suprema Corte, ainda sobrevivia nos Estados do Sul. Aqui, abaixo da linha do Equador, no Brasil, nesse mesmo momento, 64, nem é preciso dizer, nós todos vivíamos um momento bastante, não incomum na Latinoamérica, mas ao rompimento da democracia no Brasil, com o golpe de 64. Portanto, em abril de 64, vivíamos o estertor de algo que nem havia se consolidado, que era a democracia no Brasil. Não foi um período que eu convivi, obviamente, meus pais sim, mas o fato é que, nesse mesmo momento em que lá se desfraudava e avançava a passos largos, depois da morte de Kennedy, a bandeira dos direitos civis nos Estados Unidos, nós, na via contrária, começávamos a desenhar aquilo que depois, anos mais tarde, acabou se convertendo no AI-5, o cerceamento das liberdades individuais. Portanto, isso tudo tem, esses dois marcos históricos, dois fatos históricos, têm repercussões importantes, e quando nós fazemos um comparativo entre Estados Unidos e Brasil em termos de legislação sobre cotas, é impossível dissociar os dois fatos, os dois momentos históricos. Como já escrevia Maquiavel, os preconceitos estão muito mais enraizados, arraigados na tradição das pessoas de uma comunidade do que os princípios. E, portanto, esse é um mal a ser debelado, a ser combatido todos os dias. É preciso avançar, e os avanços têm que se dar de forma sólida, de forma a que os benefícios sociais e históricos nessa luta contra a discriminação sejam efetivamente dividendos duradouros. Feita essa breve consideração inicial, essa introdução, eu gostaria de trazer, já de pronto, para todos os senhores, duas questões importantes que não foram ainda decididas pelo Supremo Tribunal Federal, provavelmente serão no futuro. São duas leis que estão plenamente vigentes no Brasil, que trabalham com a questão das cotas. A primeira trata das cotas nas universidades públicas federais, é a Lei 12.711, de 2012. A segunda é a Lei Federal 12.990, de 2014, que fala das cotas para ingresso no serviço público no Executivo, no Poder Executivo. Sobre a constitucionalidade de ambas as medidas legislativas, de ambas as leis, isso não foi debatido pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal já decidiu, é bem verdade, a constitucionalidade do sistema de cotas na UNB, em 2012, o sistema que havia sido implantado pela UNB em 2004, de forma precursora nas federais. Mas ainda não se debateu sobre a constitucionalidade dessas duas leis, eventualmente isso vai ser julgado. Nós sabemos que o Supremo tem um número muito grande de ações represadas, eu vi o ministro Gilmar falando hoje, lembrei até, me permitam o excesso, quase que leviandade, nesse caso, ao mencionar o Supremo, mas o Supremo hoje está meio como a Disney, você passa 3 anos na fila para 5 minutos de diversão, então... São 3, 4 anos que o processo fica suspenso em repercussão geral, e são quase 400 processos hoje suspensos, 400 questões constitucionais suspensas em repercussão geral, aguardando julgamento, e, portanto, às vezes, quando se faz o julgamento de uma causa importante quanto a casamento entre pessoas de mesmo sexo, aborto, cotas nas universidades, questões realmente impactantes do ponto de vista moral, essas questões, não raro, acabam sendo decididas de forma um pouco superficial, sem o debate necessário. Não é uma simples audiência pública de 1 ou 2 dias que nós vamos conseguir amadurecer um debate em torno dessas grandes questões nacionais, que, como o ministro Gilmar mesmo falou, nem mesmo o Congresso está conseguindo resolver. Tem 2 questões importantes que todos os senhores vão ter que se debater, tanto os servidores, quanto os juízes, quanto os estudantes, enfim, sobre a questão das cotas. Primeiro, quem deve decidir sobre as cotas? É a questão democrática. É o Congresso Nacional que deve decidir ou é o Judiciário? Os juízes devem decidir, aqueles que não foram eleitos diretamente pela população. Segunda questão, o que pode ser decidido? É o conteúdo material da decisão. Quais são os limites na regulação dessa discriminação dita como positiva, dessa discriminação tida pelos críticos como uma discriminação inversa ou reversa? O que pode ser decidido? Quais são os limites
da regulação daquilo que muitos entendem como sendo um direito derivado da Constituição, uma interpretação que se faz do direito à igualdade entre os cidadãos. Como eu mencionei, o Supremo decidiu, especificamente em 2012, em abril de 2012, a questão das cotas na UNB. As cotas na UNB previam um percentual de 20%, percentual fixo de 20% de cotas destinadas aos autodeclarados negros, índios ou pardos. Portanto, era uma cota racial pura, num percentual fixo puro. E estabelecia um prazo de revisão de 10 anos dessa política. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, considerou como constitucional esse programa de ação afirmativa, sob o argumento central, e aí é importante porque nós não temos uma tradição clara para definir qual é o holding, qual é o princípio que nós podemos extrair do julgado naquele caso que pode ser aplicado em outros casos no futuro. No Brasil, nós estamos desenvolvendo ainda essas técnicas. O fundamento central é da reparação dos danos pretéritos, da reparação das distorções acontecidas no passado, que, no caso, é a escravidão, em última análise. Então, a discriminação racial poderia ser reparada, e o Supremo entendeu como sendo um motivo público relevante, constitucional, criar políticas de ação afirmativa sob esse argumento, sob esse fundamento. É um fundamento suficiente de forma a deflagrar a uma ação afirmativa, no caso, dentro da liberdade da universidade, da UNB, dentro da sua autonomia universitária. O Supremo reconheceu como constitucional. Repito, isso não quer significar automaticamente que essas duas leis vão ser também consideradas como constitucionais, porque elas dão uma regulação bastante diversa daquilo que foi regulado lá pela UNB. Na esteira dessa decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, e também seguindo uma linha já antiga, porque já desde 1996, o Plano Nacional dos Direitos Humanos, que foi criado através de um decreto do presidente Fernando Henrique Cardoso, já previa ações de cunho afirmativo contra a discriminação, mencionava que seriam ações governamentais para o futuro. Portanto, vem a legislação, vem o Congresso Nacional na esteira desse julgamento do Supremo Tribunal Federal e cria a lei, exatamente a Lei Federal 12.711, a qual trabalha com a questão das cotas. Ela estabelece fundamentalmente que até 30 de agosto de 2016, todas as universidades públicas federais e os centros técnicos federais, as escolas técnicas federais, vão ter que implementar a política de cotas, já iniciando, inclusive, no ano de 2013. E que o percentual que vai ser atingido em 2016 necessariamente vai ter que ser um percentual de 50% de todas as vagas oferecidas em todos os cursos e todos os turnos de forma indistinta. Então, isso representa, obviamente, uma grande mudança. Claro, antes disso, cada um dos estados tinha lá suas universidades federais com sua própria política de cotas de ação afirmativa, e nós tínhamos, por exemplo, a Unicamp previa um sistema de pontos já desde 2002, a UERJ, no Rio de Janeiro, foi a primeira universidade estadual que criou um sistema de cotas. A UNB, em 2004, criou esse sistema de cotas. Mas o fato é que agora nós temos uma regulação impositiva fora do espaço da autonomia da universidade para todas as universidades e escolas públicas, escolas técnicas federais. Metade das vagas, então, em 2016, forçosamente vai ter que ser destinada às cotas. Aí os senhores vão me perguntar, são as cotas raciais? Não, não é bem assim. A lei estabelece um compartilhamento entre cotas sociais com cotas raciais. Ela diz que metade dessas cotas, então, por exemplo, digamos que a Federal aqui do Rio Grande do Sul tenha 100 vagas na Faculdade de Direito. 50 dessas 100 vagas serão destinadas às cotas. Dessas 50 vagas destinadas às cotas, metade, 25, serão destinadas a alunos de baixa renda. As outras 25, alunos de baixa renda são tidos como aqueles alunos que pertencem a famílias nas quais a renda per capita individual de cada membro familiar não ultrapassa um salário mínimo e meio per capita. E os outros de renda superior. Então, 25 para baixa renda, 25 para as pessoas que têm uma renda superior a isso. Em ambos os casos, em todas as cotas, necessariamente o aluno vai ter que ter frequentado só a escola pública no ensino médio.
Se frequentou um ano que seja, ou um mês que seja em escola privada, já isso é considerado como um fator de exclusão. Dentro dessas 50 vagas, esses 50% das vagas destinadas às cotas, diz a lei que vai ter que ser observado um percentual racial, percentual correlato, proporcional ao número de negros, índios e pardos naquela população local. Estado do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, por exemplo, Bahia, cada um vai ter lá, a partir dos dados do IBGE, do seu censo demográfico. O critério é da autodeclaração. Portanto, nós sabemos como isso talvez seja difícil no Brasil de operacionalizar, especialmente em relação aos pardos, que muitos vão dizer, não, é uma pessoa branca, e outros vão discordar. Mas o fato é que esse é o modelo que está sendo implementado. Nós, em 2015, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por exemplo, já destinou 40% de todas as suas vagas para as cotas, já está nos jornais. Desses 40%, metade, 20% desse percentual vai ser destinado às cotas raciais. Negros, índios e pardos autodeclarados. Então, suponho eu que, guardada a proporcionalidade, está se aplicando um critério de que 50% da população no Rio Grande do Sul é de negros, índios e pardos. Sempre lembrando que alguns estados vão um pouco além, inclusive, na política de ação afirmativa, como o estado do Paraná, por exemplo, tem um vestibular para índios. Então, quer dizer, cada estado avançou um pouco, o limite, o piso mínimo é o que está na lei. Pode avançar. Bem, um aluno, um estudante branco, certamente vai confrontar essa lei do ponto de vista do controle de constitucionalidade nos tribunais. E, com certeza, por ser Universidade Federal, vai parar no primeiro grau na Justiça Federal, no segundo grau aqui com os desembargadores federais. E a questão que ele vai ser colocada é basicamente o seguinte, essas cotas elas não ofendem o princípio da igualdade, e aí, mais perguntaria eu, elas não ofendem eventualmente, e eu não estou endossando nenhuma posição nem outra, elas não ofendem eventualmente o princípio da universalização de acesso a um serviço público, como acontece na saúde. O acesso à saúde não é universal, não é indistinto a todos, ou o acesso ao medicamento especial é só destinado às pessoas de baixa renda e que têm condição, então não pode entrar com ação em juízo para obter o medicamento especial ou a cirurgia? Não, esse está sendo aplicado no Brasil pelo Supremo. Então, na educação vai ser diferente, que é também um direito social. As pessoas de renda mais elevada e que colocaram seus filhos em escolas privadas, eles necessariamente vão estar excluídos de metade das vagas. Hoje, as escolas privadas propugnam por isso. Estamos preparando melhor os seus filhos e filhas para o grande embate que é o vestibular para uma universidade federal, que todos almejam entrar. Bom, mas a questão central é essa. A partir de hoje, se eu fosse dar um palpite, eu diria, olha, as chances de um aluno ingressar na Universidade Federal são maiores se o sujeito tirar ele da escola privada, botar na pública, do que manter na privada, porque ele vai estar concorrendo à totalidade das vagas. Por melhor que seja, isso é contestável, o ensino numa escola privada. Repito, isso é contestável. Contestável, essa qualidade superior nas escolas privadas. Bem, avançando. Nesse julgado, que hoje é o nosso paradigma pelo Supremo Tribunal Federal, em abril de 2012, sobre a questão das cotas, o Supremo, então, fixou esse fundamento para a reparação dos danos ocasionados no passado. E eu pergunto a todos os senhores, a geração do presente tem a obrigação de saldar débitos originários de uma situação do passado? Que a escravidão é uma infelicidade, a discriminação derivou da escravidão, sem dúvida alguma, e ela ainda produz efeitos muito candentes no nosso dia a dia. Né? Eu mesmo sou de uma comunidade italiana relativamente pequena e obviamente, que eu, como todos da minha comunidade, fomos criados, de alguma forma, permeáveis a todos esses preconceitos, essas pré-compreensões que são nocivas, obviamente, e das quais você vai se libertando com o passar dos anos. Mas o fato é que as comunidades aqui no Rio Grande do Sul, porque foram objeto também de discriminação, as comunidades italiana e alemã aqui no Rio Grande do Sul sofreram muita discriminação também,
que vieram sem nada da Europa, o fato que também tem uma tendência natural a discriminar, e, portanto, todos nós combatemos todos os dias a discriminação. Isso faz parte da nossa realidade no dia a dia. Mas, repito, ainda assim, a geração do presente tem um débito para com a geração do passado? Muitos dirão que sim. Quem trabalha com direito ambiental vai dizer, olha, existe o tal do pacto intergeracional, que significa dizer que nós, hoje, temos um dever para aquela geração que está vindo lá no futuro, com os nossos filhos e netos. Há um pacto intergeracional. Há um dever de fidelidade, tanto com o passado quanto com o futuro. Na Alemanha, isso foi discutido depois da Segunda Guerra. As indenizações pagas pelo governo alemão teriam que ser suportadas pelos tributos pagos pelos alemães, pelo cidadão comum, que não teve nada a ver com o que aconteceu na Segunda Guerra, era uma outra geração, e que tiveram que arcar. Enfim, isso teve que ser assumido de alguma forma. Então, eu lhes diria o seguinte, do ponto de vista ético, filosófico, sim, talvez seja... e é defensável a ideia de que a geração hoje nossa tem, de alguma forma, de lidar com os erros cometidos por nossos antepassados, por mais distante que isso tenha ocorrido no tempo. Porque existe o tal do pacto intergeracional, e os erros que nós estamos cometendo hoje no presente serão suportados pelos nossos filhos e netos no futuro. Faz parte, é o ciclo da vida. Isso é justificável do ponto de vista ético-filosófico. Uma outra questão que foi decidida pelo Supremo é que, e aí 2 dos ministros trouxeram esse argumento, é que as cotas eram boas porque elas traziam diversidade para dentro das universidades. Mas, veja bem, essa questão não foi debatida como um princípio principal, não foi adotada como um fundamento e não foi nem debatida com mais vagar. Vários dos ministros, cada um tinha um fundamento para defender as cotas, a constitucionalidade das cotas, e não houve um aprimoramento maior, não houve uma filtragem maior dos fundamentos para verificar, de fato, qual era o holding da decisão. Então, o único consenso que nós temos nessa decisão do Supremo é que o fundamento da reparação dos erros do passado pode justificar a política de cotas. É a única coisa que se extrai efetivamente lá daquele julgamento. E isso vai nos guiar para o futuro. Repito, cuidado. Se vier uma ação para trabalhar com a questão das cotas, nós não podemos simplesmente carimbar dizendo que o Supremo já decidiu e a questão está esgotada. São questões novas. A regulação dada por essas 2 leis é uma regulação totalmente nova. E, muito embora ela preveja uma revisão ao final dos 10 anos, ela estabelece cotas raciais puras, estabelece percentuais mínimos, e ela conjuga isso com cotas sociais. E esse é um detalhe importante que poucas pessoas perceberam, talvez. E eu fui perceber isso antes de ontem. A grande revolução, pessoal, não foram as cotas raciais. É quase como o bode na sala. A grande revolução foram as cotas sociais. Metade das vagas agora serão destinadas às cotas sociais. Nós estamos dizendo o seguinte, que aquele que tem condição de pagar pela universidade não vai ter direito a concorrer à totalidade das vagas, mas só a metade delas, das vagas disponíveis. E quando nós trazemos isso para a saúde, educação, segurança pública, outros serviços públicos que se presume universalizados ou universalizáveis, isso gera um grande ponto de interrogação. Aqueles que são da classe média ou classe alta dirão, olha, mas, veja bem, sou eu que mais pago tributos, portanto, eu não vou ter nenhum retorno, sou eu que pago a maior parte dos tributos. As pessoas de outras classes, das classes mais baixas, vão dizer, não, mas para aí, os tributos exigem exatamente para um fim de solidariedade social, para construir aquilo que está no artigo 3º da Constituição, uma sociedade mais justa, livre e solidária. Então, nós vamos ter um choque de posições concretas nisso, obviamente que sim. Então, a grande revolução foram, de fato, as cotas sociais, e eu intuo que, em algum momento, também as cotas sociais vão ser contestadas do ponto de vista da sua constitucionalidade perante os tribunais. Nós temos um terceiro problema em relação à lei que criou as cotas, que é a questão da retroatividade. Porque a lei menciona, em 2012, que, desde logo, já vão ser implementadas as cotas, e que o pressuposto para disputar as vagas das cotas é que a pessoa não tenha estudado em escola privada. Sim, mas eu pergunto, e aqueles que estudavam, então, em escolas privadas e não tiveram opção? Porque a lei colheu essas pessoas, esses estudantes, de forma retroativa, obviamente, que ela já diz, estabelece desde logo as cotas e diz, olha, aqueles que estudaram ao longo dos últimos 4 anos em escola privada, esses estão fora da disputa por metade das vagas em todas as universidades. Então, nós temos também um outro problema que pode ser trazido aos tribunais, que é a questão da retroatividade. E a retroatividade, doutor Penteado, como já lembravam os próprios ingleses, ainda no século XVIII, já era um problema muito presente, já desde então com a Common Law.
Os doutrinadores já mencionavam na época que a própria common law não deixava de ser um amontoado de leis ex post facto, porque, em última análise, são decisões judiciais que criam o direito e retroagem. E Jeremy Bentham, doutor Fernando, brincava de forma muito irônica, dizendo o seguinte: a common law é feita por juízes da mesma forma que um homem faz as leis para o seu cão. Ele espera até que o cão faça algo que ele não goste, e então pune o cão. Então, em última análise, toda a retroatividade é muito nociva, e isso vai ter que ser considerado pelos tribunais em algum momento. Temos uma outra questão, que também é um princípio inscrito no artigo 208 da Constituição, que, a meu ver, lido, fala da meritocracia. Ele menciona que o acesso aos níveis mais elevados de ensino e pesquisa se darão de acordo com a capacidade de cada um. Isso, sem dúvida nenhuma, remete à ideia de meritocracia, que não é uma ideia muito tradicional no Brasil. Veja bem, todo o debate em torno de cotas toca na ideia de um debate estrutural, antropológico, também sobre meritocracia no Brasil. É difícil falar de meritocracia no Brasil, doutor Fernando, porque nós temos 20 mil cargos em comissão na esfera federal. Então, a grande maioria, se não a quase totalidade dos que aqui estão, prestaram concurso público. Sabem o valor da meritocracia, sabem a importância que tem do estudo e passar num concurso público, que é objetivo impessoal. Isso é meritocracia. Então, assim, falar de cotas é também falar de meritocracia. Quando você menciona esse debate, tem que haver um equilíbrio muito grande entre esses dois fatores. A inclusão social das pessoas, de um lado, e um princípio que está se desenvolvendo no Brasil ainda de meritocracia. Isso remete a essa bonita imagem aqui que a Cris até escolheu para o evento, que é fantástica, esse equilíbrio, vejo eu o juiz se equilibrando nessa corda bamba, entre essas duas questões. Aí pergunto para todos os senhores, vamos pensar nos desprivilegiados, que são os portadores de necessidades especiais. Em relação a isso, nós não temos cotas nas universidades, não é verdade? Algumas universidades, dentro da sua autonomia, criaram cotas para portadores de necessidades especiais. Mas o fato é que nós temos cotas para ingresso no serviço público, mas não para ingresso nas universidades e escolas públicas federais. Outros dirão, mas as cotas para os portadores de necessidades especiais estão previstas como uma quebra aparente, só aparente, do princípio da igualdade entre as pessoas, lá na própria Constituição, que estabelece essas políticas de inclusão, estabelece cotas no serviço. E eu pergunto, poxa, será que a questão, então, também das cotas raciais nas universidades não deveria ter sido objeto de um debate, de uma emenda à Constituição? Esse é o desafio que eu lanço para que nós todos pensemos em conjunto. A mim me parece que, a exemplo da ressalva ao princípio da igualdade formal, pelo menos previsto na Constituição, em favor dos portadores de necessidades especiais, porque o mesmo não deve ser aplicado em relação às minorias raciais. Porque, afinal de contas, eu não vejo como possa existir um grau de dificuldade maior na hora de concorrer a uma vaga em desfavor de um portador de discriminação racial do que aquele portador de uma necessidade especial. A vida de uma pessoa, de um portador de necessidade especial, pensem num cego, por exemplo, tendo que prestar vestibular, é repleta de dificuldades de ordem prática. Portanto, haveria pelo menos um equilíbrio entre as dificuldades sofridas por aqueles estigmatizados pelo preconceito racial, que é odioso, e aqueles que sofrem as dificuldades de ordem prática e portadores de necessidades especiais. Então, portanto, lanço esse ponto de interrogação. Cito Mark Tushner, que menciona, tem um livro importante, Retirando o Poder das Cortes, que defende exatamente isso. Essas grandes questões deveriam ser decididas pelo Congresso Nacional. Esse é o cenário, basicamente, no Brasil. Deixo como um ponto de interrogação. Eu tenho uma visão pessoal sobre isso que eu vou mencionar logo ao final nas minhas conclusões. Nos Estados Unidos, o cenário é outro. Nos Estados Unidos, repito, hoje a capa do New York Times menciona de forma muito clara que tropas federais foram chamadas para uma cidade no interior do Missouri porque a violência está de tal forma deflagrada que não há como se controlar. Tropas federais hoje ocupam uma cidade do interior. A saudação à nossa ex-presidente, que tanto fez por nós, juízes federais, no primeiro grau, e agradeço a sua presença. E, então, mencionando essas tropas federais que estão lá, isso é algo também já se pensava ultrapassado,
na tradição norte-americana, revelam esse conflito racial que é presente. Nos últimos 10 anos, eu tenho ido muito aos Estados Unidos, sempre que posso, em férias, eu vou, e vejo que é muito presente ainda esse conflito racial. Você vê as pessoas brigando nas ruas, às vezes por questiúnculas, mas porque o pano de fundo é ainda racial. Isso é muito forte. Eles tiveram uma luta pela independência, eles tiveram a guerra civil, eles têm esse problema do federalismo, que ainda é muito presente, da autonomia dos Estados em relação à União. Tudo isso tem como pano de fundo, em última análise, a questão racial, que lá na sua origem era uma questão econômica ligada à força de trabalho. O doutor Fernando, que estuda bem isso, sabe. Mas nós temos assim 3 grandes casos que trabalham com cotas raciais para ingresso nas universidades norte-americanas. O primeiro caso é de 78, que é o caso Bake. Nesse caso Bake, um aluno foi preterido para ingresso na Faculdade de Medicina da Universidade da Califórnia, o Regents of the University of California versus Bake, e a universidade, na ocasião, adotava um critério que não era um critério racial puro, um critério de cota estratificada pura. A Suprema Corte, se pronunciando sobre o assunto, mencionou que o critério racial puro, uma cota específica, como a que nós temos na lei brasileira, seria manifestamente inconstitucional, porque violaria a cláusula da igualdade prevista na 14ª emenda. Esse foi um precedente que foi fixado lá na ocasião. Segundo caso, já em 2003, 2 casos distintos que reforçaram esse precedente. Primeiro, o Grutter versus Bollinger, depois o Gretz versus Bollinger. Em ambos os casos, o aluno preterido na disputa por uma vaga nas cotas mencionava que havia quebra do princípio da igualdade. A Suprema Corte referendou a ideia de que essas políticas de ação afirmativa desenvolvidas pela universidade eram constitucionais, por quê? Essencialmente porque elas tinham como uma finalidade última a diversidade no corpo de alunos. Isso foi visto como algo que era enriquecedor para todos os alunos, brancos e negros, o fato de haver a diversidade no corpo discente. Menciono isso porque, nos Estados Unidos, o controle de constitucionalidade ele se dá fundamentalmente através de testes que eles aplicam às leis e às políticas administrativas. Esses testes, que são chamados de escrutínio, eles estabelecem qual é a distribuição do ônus da prova entre as partes. Para o caso de cotas raciais, o teste aplicado é o teste mais rígido, é o escrutínio estrito, que os ministros da Suprema Corte dos Estados Unidos mencionam que o teste estrito, o escrutínio estrito, ele é estrito na teoria, mas ele é sempre fatal na prática, ou seja, desde que a Suprema Corte, numa preliminar, decida aplicar o teste àquela lei, em quase a totalidade dos casos, a lei vai ser declarada inconstitucional. Portanto, o debate sobre a preliminar é o debate mais importante nessas questões na Suprema Corte. E foram aplicados os testes estritos, o teste mais rígido, em todos esses casos. Então, para que a lei sobreviva, ou a política da universidade, política afirmativa, sobreviva nesses casos, a universidade ou o Estado tem que comprovar um interesse público irresistível. E, nesse caso, a Suprema Corte entendeu que a diversidade no corpo discente era, sim, um interesse público irresistível. Da mesma forma como agora o nosso Supremo entende que a reparação dos danos ocasionados no passado, reparação do dano histórico derivado da escravidão, é um interesse público irresistível. Nós tivemos alguns outros casos importantes também, que vão seguir, segundo a Cris, por e-mail depois. Caso Richmond versus Crosson, em 1989, quando, então, a juíza, na época, a presidente da Suprema Corte, O'Connor, que foi uma figura da máxima importância naquela composição, mencionava que somente o Congresso norte-americano teria ampla liberdade para decidir quais eram os interesses públicos relevantes a justificar as ações afirmativas, mas que, no caso concreto, cada política teria que ser olhada caso a caso e enfrentada a questão se ali estava presente um interesse público irresistível. Portanto, não havia um reconhecimento da constitucionalidade de forma automática das políticas de ação afirmativa, muito pelo contrário. A Suprema Corte sempre foi muito inteligente nesse sentido, muito do ponto de vista estratégico, de dizer:
vamos decidir apenas um caso de cada vez. Não todos os casos no atacado de uma vez só, porque senão no futuro nós não vamos ter liberdade para redecidir as questões. Então, essa questão dessa universidade decidimos hoje, estabelecemos princípios aplicáveis ao futuro, mas não significa que no futuro essas questões não podem ser revisitadas desde que a política afirmativa seja diversa. Então, tínhamos o caso também Adarante Constructions versus Pena de 95, que se aplicou o teste estrito, o escrutínio estrito, e, finalmente, mais recentemente, em 2007, uma completa reviravolta, segundo os jornais, no debate sobre a questão das cotas, quando, no caso Community Schools versus Seattle School District, de 2007, as políticas de dessegregação foram consideradas como não sendo um motivo público irresistível de forma a justificar a política de cotas. Portanto, declarou inconstitucional em Seattle a política de dessegregação. Veja bem, esse era o motivo alegado pela municipalidade de Seattle, a dessegregação, porque um aluno de um bairro, e lá existem ainda hoje guetos urbanos, na medida em que os negros foram ocupando os centros das grandes cidades norte-americanas e os brancos foram se mudando para os subúrbios, uma das razões pelas quais o carro é tão utilizado até hoje nos Estados Unidos, se criou uma tradição nesse sentido. Então, temos, na prática, por conta desse movimento urbano, escolas para negros e escolas para brancos. As escolas dos subúrbios são para brancos, porque eles aplicam e apresentam o pedido de inscrição dos seus filhos naquelas escolas, porque eles são residentes naqueles bairros. E nos centros, escolas para negros, porque eles moram nas regiões menos favorecidas e, portanto, aplicam para aquelas escolas. Aí as municipalidades foram criando políticas de dessegregação no sentido de que, não, você, branco de um determinado subúrbio, não pode aplicar só lá para o seu bairro, tem que aplicar também para os outros bairros de forma a integrar, garantir a dessegregação. O negro também não pode aplicar só para as escolas do centro, ele tem que aplicar para as outras. E se criou um balanceamento nas escolas. A Suprema Corte diz que isso é inconstitucional, porque a dessegregação não é um interesse público irresistível, nesse caso, de forma a superar o teste estrito, o escrutínio escrito, declarou inconstitucionalidade em 2007, já sob a presidência do Justice Roberts, que enfatizou exatamente isso, que o primeiro passo para acabar com a discriminação seria o fim das cotas. Em larga medida, é isso que está acontecendo hoje nos Estados Unidos. Então, houve uma grande mudança, não houve um overruling, não houve uma revogação expressa do precedente, ou dos precedentes fixados em Bakke e nos casos subsequentes, mas por via diversa. Dirão alguns, por via estratégica, é isso que está acontecendo aos poucos. O Roberts, eu lembro que eu estava nos Estados Unidos quando estava sendo feita a sabatina dele no Senado, e ele mesmo citava o Cass Sunstein para dizer, olha, não é legítimo que a Suprema Corte, a título de interpretar um novo precedente, se negue a revogar um precedente anterior. Tem que ser corajosa, a ponto de dizer, não, estamos revogando o precedente na data de hoje e lidar com as consequências práticas disso. Mas acaba que o Roberts mesmo acabou adotando os mesmos vícios já existentes e, ao invés de adotarem uma revogação expressa dos precedentes fixados no passado sobre cotas em universidades, por via inversa, por via diversa, estão a título de interpretar os novos casos, modulando e criando novos e novos requisitos para o exercício desse direito, como está sendo feito, inclusive, com o direito do aborto nos Estados Unidos. Portanto, a crítica dos liberais à composição atual da Suprema Corte é exatamente essa. A Suprema Corte hoje é muito conservadora e está revogando de forma ativista, e o ativismo vem com um cariz, vem com um colorido, não de uma atividade progressista, mas, ao contrário, conservadora, vem revogando os precedentes firmados lá na década de 60 e 70, especialmente em relação às questões raciais, especialmente depois da eleição do presidente Obama. Tivemos um caso muito importante recentemente, para finalizar, um caso, e aí que eu trago aquela história que eu contei inicialmente do fomento que fez o Lyndon Johnson, quando desenvolveu e injetou muito dinheiro na Universidade do Texas, em Austin. Exatamente é lá, na UT, na Universidade do Texas, é que está se desenrolando novamente um debate racial sobre cotas na universidade. Porque a Universidade do Texas, até pela proximidade com o México, obviamente que tem um contingente grande de hispânicos morando no município. Hoje, Austin é a cidade que mais cresce nos Estados Unidos, até pelo baixo custo de vida.
Mas o fato é que a inclusão desses hispânicos e também dos negros foi sendo feita à custa dessas políticas de ação afirmativa. Uma das políticas adotadas há muito tempo pela Universidade do Texas é o Top 10. Segundo o Top 10, todas as pessoas que estão nos 10% melhor classificados, colocados durante o ensino médio nas suas respectivas escolas, têm um lugar garantido na Universidade do Texas, que é a universidade estadual, e que, portanto, tem um custo muito mais baixo que as privadas, obviamente. E por isso que a disputa por uma vaga é muito grande nos Estados Unidos, porque, como vocês sabem, o ensino nos Estados Unidos custa caríssimo. Então, a Suprema Corte vem, no caso, Abigail Fisher versus Texas, em 2008, analisa, depois de as instâncias inferiores terem julgado pela constitucionalidade dessa política de ação afirmativa, analisa as políticas de ação afirmativa que tomam em consideração, além dos top 10, tomam também em consideração, numa pequena margem das vagas remanescentes, tomam em consideração também um critério racial. Eles dizem que existe uma visão holística na análise dessas vagas remanescentes, que toma o histórico, o background, as atividades sociais desenvolvidas pelo candidato e também a raça, entre outros diversos fatores, visando atender aquele princípio fixado em Baker, que é da diversidade do corpo discente. A Suprema Corte dos Estados Unidos vem e não chega a analisar o mérito da questão, devolve a questão para a Corte Inferior, que seria o equivalente ao Tribunal Regional Federal, no caso lá de New Orleans, salvo engano, que tem jurisdição sobre o Texas, e diz que é o Tribunal Regional Federal local, o Circuit Court, que terá que decidir, olhando os fatos do caso concreto, se a política foi corretamente desenhada e se foi proporcional, portanto, se foi razoável, de forma a atender aquele fim irresistível de diversidade do corpo discente sem esbarrar no princípio da igualdade. Então, praticamente devolveu a questão ao primeiro grau, ao segundo grau. E agora, muito recentemente, a questão de poucos dias, vem o Circuit Court e decide em favor da Universidade do Texas, em favor da política existente de parcela das vagas destinadas a cotas que tomam em consideração, num critério holístico, também a raça, decide que é constitucional. Por 2-1, decidem que a política afirmativa supera o teste estrito, consegue demonstrar que foi corretamente desenhada e frustra, talvez, as expectativas da própria maioria hoje da Suprema Corte, que imaginava que a política iria ser declarada como inconstitucional. Portanto, essa questão muito potencialmente irá retornar à Suprema Corte em grau de revisão, que aí vai decidir finalmente sobre o mérito das políticas de ação afirmativa. Finalmente, nós tivemos um caso muito recente, agora em 23 de abril de 2014, quando a Suprema Corte decidiu que é constitucional a atitude de um Estado, foi o caso do Estado do Michigan, que se aplica também aos outros estados, criar, através de uma emenda à sua Constituição, um banimento às políticas de ação afirmativa nas suas universidades estaduais. Então, se defendeu a ideia de que está na autonomia e é constitucional, compatível com a Constituição americana, a ideia de que os estados possam proibir, possam banir a adoção de critérios raciais para fins de ingresso nas universidades. Isso se aplica ao Michigan e a outros 6 estados, então essa questão está liquidada. Então, existe hoje um movimento muito forte, tendencialmente muito forte, no sentido de revisar essas políticas de ação afirmativa. A Justice O'Connor mencionava, quando decidiram em 2003 o caso Grutter, dizia, então, ela que, em 2003, depois de 25 anos, é que iriam revisar essas políticas de cotas pela Suprema Corte. Mas, em muito menos tempo, nós estamos em 2014, em menos de 10 anos, no ano passado isso já foi redecidido, e, portanto, hoje há um sentimento quase que generalizado no sentido de que as cotas teriam já cumprido a sua função. Claro que os militantes das causas de defesa das minorias raciais nos Estados Unidos defendem exatamente o oposto, sempre recordando que nos Estados Unidos, ao contrário daqui, essas políticas de ação afirmativa não foram dadas, elas foram conquistadas depois de muita luta, sangue, suor e lágrimas. O próprio Dr. King, Martin Luther King, foi assassinado em 68, portanto, nada foi dado, foi conquistado.
No Brasil, nós temos um país um pouco diferente, né? Nós temos o país das unanimidades. No Supremo não é diferente. Nós temos sempre, quase que sempre, unanimidades nas grandes questões que, em geral, dividem os outros países. Aborto, casamento entre pessoas de mesmo sexo, a questão das cotas na universidade, sempre decidido quase que exclusivamente por unanimidade. No Congresso Nacional não é diferente. Então, quando nós falamos de debate sobre cotas, em última análise, nós estamos defendendo a diversidade. E eu advogo também, portanto, a tese da diversidade de pensamento em relação às cotas nesse caso. Eu, particularmente, não sou muito simpático à causa das cotas, como colocada nessas duas leis, especialmente a lei que prevê a reserva de vagas no serviço público, que não foi ainda apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. Recentemente, a ministra Carmen Lúcia, há poucos dias atrás, rejeitou um pedido num mandato de segurança impetrado por uma entidade associativa que buscava expandir as cotas para judiciário e legislativo. A ministra Carmen Lúcia, a meu ver, de forma acertada, rejeitou a liminar sob o argumento de que essa atividade é uma atividade do Congresso brasileiro e não do Supremo Tribunal Federal, expandir para judiciário e legislativo as vagas destinadas às minorias raciais. Portanto, o que nós temos hoje, significativamente, de prático, é uma grande revolução no sistema de ingresso nas universidades federais e nas escolas públicas federais também. O que nós temos hoje é um sistema de cotas sociais muito forte, que muda o nosso paradigma na medida em que exige, que diz que aquelas pessoas que têm mais recursos financeiros não vão disputar em igualdade de condições as vagas nas universidades, e que é um serviço público, a rigor, universalizável, acessível a todos os cidadãos brasileiros de forma indistinta. Essa é uma grande revolução. As cotas raciais, que foram referendadas e implementadas e renovadas, muito embora a lei tenha, na prática, feito diminuir o número de vagas em várias universidades. Veja o caso da UNB, por exemplo. A UNB reservava, antes da lei, 20% das vagas. Com a aplicação da lei, passou a reservar só 5% das vagas. Então, diminuiu drasticamente o número de vagas destinadas às minorias raciais. Mas a lei está sendo implementada, então, até 30 de agosto de 2016. A grande questão que eu coloco para todos nós é a seguinte: pouco adianta garantir o ingresso e a inclusão social dessas pessoas nas universidades públicas se você não der condições para se manterem em igualdade de condições lá durante os 4, 5 anos das universidades. E depois não der também oportunidades para que a pessoa ingresse no mercado de trabalho. O grande fator que hoje divide todos não é brancos de um lado e negros de outro. Hoje nós temos a questão social. Poderia fazer uma enquete rapidamente entre todos vocês, não se preocupem, não vou fazer. Quantos de vocês têm filhos ou netos em escolas públicas aqui nesse plenário? Poucos, provavelmente poucos, vou chutar eu. Portanto, o que houve, ao contrário da geração do passado, e eu já estou numa fase intermediária entre uma e outra, o que houve foi um abandono gradativo dos serviços públicos, tanto em saúde, mas especialmente em educação, né, doutor Fernando? Nós abandonamos. Eu estudei em escola pública. E, portanto, em escola pública havia diversidade. Vários dos meus amigos eram negros. Não havia nenhum problema quanto a isso. A segregação racial derivou, em última análise, da segregação social também. Nós migramos, enquanto classe média, para as escolas privadas e também para os planos de saúde privados e abandonamos as escolas públicas ao destino daqueles que eram menos afortunados e que não poderiam custear uma escola privada sob o argumento de que as escolas privadas são melhores e mais seguras em relação às escolas públicas. Então, a grande questão é essa. Penso eu que mais importante que o debate em torno das cotas raciais seja o debate em torno da recuperação do espaço público, das escolas públicas, do sistema público de saúde. Eu voltei da Europa recentemente e é inimaginável, como vocês todos sabem, se pensar em escola privada, em sistema de saúde privado, porque tudo é público e é de boa qualidade, não há problema nenhum nisso. Não há problema nenhum. Se você falar que tem um filho em uma escola privada, vão perguntar, mas qual é o problema? O seu filho tem algum problema especial? Porque não é a regra, né? Então, nós nos acostumamos com a visão oposta. Posso mudar de opinião sobre a questão da constitucionalidade no futuro, não vou bater o martelo na minha modestíssima opinião sobre o assunto, hoje seria a minha visão. Já dizia Lincoln que só não muda de opinião quem não tem opinião, portanto, estou sujeito a uma mudança de opinião no futuro como todos. Mas a minha mensagem final que fica é essa, de que mais importante que o debate em torno das cotas raciais é um debate acerca da diversidade
racial que foi perdida nas escolas públicas exatamente por conta da exclusão social. Muito obrigado.